Bom dia, amigo querido. Temos hoje uma meditação desafiadora, tendo o serviço em pauta. E para falar desse assunto, nós chamamos Jesus, porque tudo nele nos inspira, mas a forma como ele toma forma de servo, de escravo e quebra o protocolo dos sacerdotes judaicos, com sua pompa, com sua ostentação, e como Jesus nos ensina o caminho da humildade e do serviço, nos desafiando a fazer o mesmo ainda hoje. A meditação está em Marcos, capítulo 10, 43 até o versículo 45, que nos diz assim: Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus reverteu ideias humanas sobre quem e o que é mais importante. Ele ilustrou a autêntica grandeza e a estatura espiritual na sua própria vida, enquanto servia aos outros em vez de esperar que os outros o servissem. Por certo período, ele manteve encoberta a sua glória e assumiu a humilde tarefa de servo, como nos diz Filipenses capítulo 2, do 6 ao 8. O texto nos diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Seu autossacrifício inspira os crentes a experimentar a mesma vitória através da negação própria e da obediência ao Pai. Esse versículo-chave do Evangelho de Marcos apresenta o Rei da Glória, aquele a quem os anjos adoram, honram e servem, aquele que veio ao mundo como objetivo servir, até mesmo a ponto de entregar a sua vida. E ele vai então nos desafiar também a fazer o mesmo na nossa caminhada cristã. Entre os incrédulos, os grandes homens são os que governam com poder arbitrário, que são dominadores e tiranos. Mas a grandeza no reino de Cristo é marcada pelo serviço. Quem quiser ser o primeiro, deveria tornar-se servo de todos. O exemplo supremo é o próprio Filho do Homem. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pense nisso. Ele nasceu milagrosamente, ministrou através de sua forma de viver e deu a sua própria vida na sua morte em cruz. Como já foi mencionado, o versículo 45, quando vai dizer, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse versículo é o versículo-chave de todo o Evangelho. É a teologia em miniatura, uma vinheta da maior vida que o mundo já conheceu. Quando ele vai dizer que deu a vida por muitos, é interessante pensarmos que Jesus exemplificou o que significa ser líder no reino de Deus. Jesus interpretou sua morte como um resgate, o pagamento feito para libertar um escravo ou cativo. A expressão por muitos provavelmente faz alusão a Isaías 53:12, em que muitos significam todos. Jesus morreu como substituto de todos. Posteriormente, ele se referiu ao derramamento do seu sangue como sacrifício por muitos.
quero ainda acrescentar sobre esse texto, porque ele mexe com liderança, com um estilo de liderança que Jesus estava implantando, quebrando toda uma sequência, toda uma tradição, uma cultura que havia, e Jesus então está quebrando esses paradigmas e nos ensinando e ensinando a nova igreja a ter uma nova postura, a entender de que maneira poderíamos ser maiores, ser mais destacados com relação à prática do evangelho. E ele então vai aqui na contramão, dando uma nova forma para o reino de Deus e também para quem deseja liderar ou quem desejava liderar naquele período. E ainda hoje o estilo que Jesus implantou é o mesmo. Quando ele diz entre vocês não será assim, Jesus não está propondo um ideal, mas declarando uma realidade que se coloque a serviço dos outros. No grego, a palavra serve é diáconos, é quem serve outros antes de ser servido, de pensar em si mesmo. E quem quiser ser o primeiro, seja servo de vocês. No grego, esse servo também é doulos ou escravo, alguém que não tem vontade própria, apenas existe para cumprir o que o seu senhor quer. O teste de um senhor é quando ele é tratado como servo. Também quero dizer ainda, quando Jesus diz, entre vocês não será assim, em vez de buscar poder e exercer autoridade, seguir a Cristo implica em ser servidor dos demais. Que modelo de liderança desafiadora Jesus propõe para nós, os cristãos, para nós, a sua igreja. E eu queria então aqui concluir com uma palavra da Bíblia do discipulado, quando ele vai dizer que liderança que serve ajuda outros a ouvirem sua voz interior e a voz de Deus, dá poder para outros cumprirem os propósitos de Deus, liberando-os para ser e fazer tudo o que Deus quer. E isso é feito pelo reconhecimento de habilidades e potenciais, ao equipar as pessoas para responsabilidades maiores e dar-lhes oportunidades para liderar. Nós queremos deixar aqui essa palavra porque Jesus, ele nos ensina uma nova maneira de liderar, de servir e de marcar definitivamente a humanidade, não com uma cultura que ele combateu e que ele desaprovou. Foi a cultura que havia de que os maiores mandavam, os maiores comandavam e os maiores governavam. E Jesus então disse que agora quem quiser ser o maior no reino dele é aquele que vai servir, que vai lavar os pés dos outros, que vai abençoar os outros e que vai manter essa humildade, porque foi assim que ele ensinou, foi assim que ele viveu e foi assim que ele determinou o que deveria ser feito. É o desafio de hoje para nós, liderarmos em humildade, em mansidão, em prudência, e também promovendo o bem-estar do outro e contemplando o outro. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aprender, reaprender cada dia com Jesus. Que Deus nos abençoe assim. Quem assim vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança. E a reflexão de hoje, que Deus nos abençoe. Amém.